alegria, como o sol brilhará, e o Senhor o recompensará. Quem prega o Evangelho, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem prega o Evangelho, como o sol brilhará, e o Senhor o recompensará. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Vamos colocar de pé. Lembrando que sempre que você quiser fazer um voto a Deus, né? Nós temos aqui também envelopes para que você faça um voto a Deus, né? Ore para que Deus levante dizimistas nesse lugar, irmãos, para que a obra de Deus também cresça. Porque se você não ajudar a obra de Deus, quem vai ajudar? Então a coisa não é às vezes tão simples assim, né? E temos tantas coisas para fazer. Ali na Barra também, onde o evangelista Elcio está, a gente tem pregado ali e pedido ao povo também que ajude o trabalho ali na Barra, né? Então, irmãos, se você quiser prosperar, não existe outro caminho senão pelo dízimo. É uma verdade, tá? A palavra de Deus fala poderosamente. Inclusive a Bíblia diz que existe gafanhotos, devorador, o roedor, o migrador, o destruidor e por aí fora, que só Deus se repreende. Então, quando você deixa de dar aquilo que é de Deus, você também, com certeza, não é abençoado conforme a palavra do Senhor fala. Então, às vezes, nós queremos tantas coisas, pedimos tantas coisas para o Senhor, e não recebemos por quê? Porque, mão fechadinha. E o que diz a Bíblia, pastor? A Bíblia diz: com a medida, dai e ser-vos dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Aí tem uma vírgula. Aí diz a Bíblia: com a medida ao qual tu medires, as coisas de Deus também serão medidas. Então é uma realidade. Às vezes as pessoas dizem: para que dízimo para a igreja, para que oferta, para que voto? Eu pergunto: quem é que vai ajudar igrejas? Políticos? Misericórdia. O irmão sabe que nós temos ministério aí, nunca político algum deu um centavo para essa obra, né? Então é uma realidade. A gente está aí lutando, batalhando pela obra de Deus, e temos a sede própria, graças a Deus. Temos lá no Balneário também mais uma igreja nossa. Então tudo é uma dificuldade. E o interessante é preciso, irmãos, que haja investimento na obra de Deus. A Bíblia diz que um dia nós estaremos diante do tribunal de Cristo. O que é tribunal aqui na terra? Tribunal é um lugar onde você vai prestar contas. Lá no céu é diferente. A Bíblia fala que um dia nós estaremos diante do tribunal de Cristo. Para quê? Para ser de contas. E o que Jesus vai fazer? Jesus vai te pagar com juros e correção monetária tudo aquilo que você fez pela obra dele. Por isso que o Senhor, ele não quer nada. Deus não quer ninguém que dê um dízimo, oferta da boca para fora. Deus tem que ter de coração. Tem que ser de coração. Então muitas das vezes a gente fala e as pessoas se contradizem. Mas pode notar, se não dá para a obra de Deus, você gasta com medicamento, você gasta com coisas que vai arrebentando, vai estragando, e você diz: poxa, nada, lá em casa tudo pifa, tudo estoura, tudo arrebenta, Uma hora, às vezes você tem uma geladeira duplex, ela mais linda, de repente novinha, saiu da garantia e ela, queimou. O que é isso? O devorador. Ele entra. Por quê? Porque a Bíblia diz que é só Deus quem repreende. Então, é uma coisa que eu gosto de falar, porque é a hora que a igreja mais fica alegre. É a hora que nós falamos em oferta, quer ver quem está pela internet, está dando glória a Deus, aleluia, quem está ouvindo. Por quê? Porque é uma hora, mas uma coisa é certa: nós não pregamos aqui, nós não usamos da fé, até mesmo para arrancar dinheiro das mãos
das pessoas, né? Das carteiras, do bolso das pessoas. Tudo tem que ser voluntário, tá? Voluntário. Não tem esse negócio, se você dá mil, você vai receber 2 de Deus. Isso é antigo, tá? Então não vendemos caneta, não vendemos vassoura e muito menos galinha de arruda, né? Então aqui nós falamos a palavra. Manda quem pode, obedece quem diz. Amém? Vamos então ler a palavra, porque agora vai vir Pentecostes, né? Capítulo 8 de Romanos. Capítulo 8 de Romanos, versículo 1 em diante, que fala assim, ó: a nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade e adoção. Olha só, a nova vida debaixo da graça, que é o tempo que estamos vivendo, segundo o Espírito de santidade. O que é Espírito de santidade? Espírito de separação e adoção. Por que é adoção? Já vou explicar para os irmãos. Adoção, irmãos, o filho adotivo, irmãos, o que ele é? Ele é legítimo, não, né? Por isso que os irmãos sabiam que nós gentios somos filhos adotivos? Por quê? Porque nós não somos judeus. Nós entramos, somos descendência de Abraão, tá? Descendentes de Ismael. Olha só, Ismael é filho de Abraão. Por quê? Ismael não era filho legítimo do casal de Abraão e Sara. Então, ele foi filho de Abraão com a escrava Agar. Por isso que nós somos as nações gentílicas, tá? E quem foi filho legítimo? Foi Isaac. Isaac simboliza filho da legitimidade, né? Entre Abraão e Sara. Aí Deus deixaria os filhos, os descendentes de Ismael, tá? Sem salvação? Não. Deus não falou que tinha uma bênção para Ismael também? Lembra que quando o anjo Senhor falou com Agar lá no deserto? Quem lembra? Volta, né? Quando ela deu bateu aquela birra nela, né? Que ela saiu de casa. Aí primeiro ela voltou, depois lá na frente, quando Abraão já tinha o Isaac com Sara, o que aconteceu? A Sara mandou o Ismael embora com a mãe. É triste, né, irmãos? E lá no deserto eles foram desamparados por Deus de maneira nenhuma. Deus não desamparou. Passaram sede, mas lá no deserto o Senhor socorreu, encheu, elas tomaram água, saciaram, encheram água para atravessar o deserto. Por quê? Porque Deus tinha uma promessa para Ismael também. Amém, irmãos? Então é dessa forma. Nós somos descendência de Abraão, filhos da escrava Agar. Não somos legítimos porque nós não somos judeus. Tá? Para vocês entenderem. Então, por isso que somos filhos adotivos. Quem está entendendo diz amém? Amém. Quem está de olho, preste atenção na palavra, né? Porque às vezes nós ficamos pensando, né, o que deixou para trás, o capítulo da novela, tem que prestar atenção na palavra para entender, irmãos. Hoje eu muito ensinamento, quem ensina aqui não sou eu, é o Espírito Santo. Eu aprendo com ele, eu estou aqui falando, mas ele está me ensinando. Então eu digo para os irmãos, nós somos as nações gentílicas, não somos judeus, somos as nações gentílicas, tá? E só vai morar no céu aqueles que Jesus adotou, que tiveram chamado de Deus, tá? E aceitaram Jesus como único Senhor e Salvador. Sim, pastor, e um exemplo, eu vou mandar os... Vamos poder sentar. Não estou cansado de sentar, né? Olha só. Olha só. Então é interessante o que eu estou falando aqui, porque filho adotivo não deixa de ganhar o carinho e o abraço, o amor de um pai.
ou dos pais. Né? Então o que acontece? O sangue de Jesus Cristo nos dá o passaporte para as mansões celestiais. Você vê isso? Por isso, nós éramos um jambuzeiro da pior espécie. Ruim. Tá? Tem gente que diz, mas eu sou bonzinho, pastor, bonzinho. Jesus disse, bom meu Pai que está no céu. Chamaram Jesus de bom mestre. Ele disse, por que tu me chamas de bom? Bom só existe um, Jesus disse, o meu Pai que está no céu. Tá? Então eu digo para os irmãos uma coisa. A coisa é severa. A salvação é pela graça. E hoje nós estamos aqui, irmãos. Hoje nós estamos aqui clamando a Deus por esse mistério, né? Então a salvação hoje é pela graça. Por isso, por que é graça? Porque Jesus veio há 2000 anos atrás. Tá, irmãos? A lei e os profetas duraram até João, e quando Jesus veio, a graça entrou. Então a graça, eu posso explicar bem, que entrei nisso outro dia. O outro assunto foi justamente que quem está debaixo da lei está debaixo da maldição. Por isso é que eu sempre falo: pastor, adventismo está vivendo a lei? E aí? Não estou entendendo? Não é querendo falar de igreja A, B ou C, só que eu não vou assumir um púlpito, vocês não estão entendendo? Para pregar mentira, bobagem. Eu tenho que assumir um púlpito para falar a verdade. Tá? Então nós estamos vivendo a graça, o favor imerecido. Por que favor imerecido? Porque ninguém é merecedor. Volto a dizer, nós éramos um jambuzeiro ruim, da pior espécie, e fomos enxertados na oliveira que é Cristo. O jambuzeiro era eu e você, e Jesus é a oliveira. Tá? Então, aí, para dar alguma coisinha que presta, tá? Senão não dava nada. Por isso que nós temos que, outrora era ladrão, outrora era bandido, da pior espécie, era estuprador. Que muita gente fala, pastor, tem salvação para estuprador? Que isso é para dizer que não? A Bíblia diz que tem. Por quê? Porque quem incita a estuprar alguém é o diabo. Vocês não estão entendendo? Quem incita alguém a matar uma pessoa é o diabo. Quem incita o homem a errar é o diabo. Por isso que Deus perdoa. Nós seres humanos queremos pendurar no pau e enforcar, não é verdade? Principalmente o estuprador. É verdade. Se cai na mão da sociedade, nos dias de hoje eles matam. Então por quê? Só que, por isso que eu digo, irmãos, é coisa tremenda o nosso Deus. Jesus se chama misericórdia. E hoje nós vivemos a graça. Por isso, o favor imerecido. Então nós somos salvos pela fé, através da graça de Deus. Quem tem fé, luta. Quem tem fé, persevera. Quem tem fé, não se entrega. Quem tem fé, anda de cabeça erguida. Quem tem fé, acredita. Se hoje está ruim, amanhã vai melhorar. Quem tem fé, não baixa a cabeça. Quem tem fé, confia. Quem tem fé, acredita de todo o seu coração que o Deus Todo-Poderoso, Ele pode mudar, num abrir e fechar os olhos da nossa vida. Mudou a minha e continua mudando. Vai mudar a sua também, se não mudou ainda. Então é dessa forma, a fé. E o que é fé, pastor? A fé é o firme, já diz firme, fundamento das coisas que não se vê, e a certeza e a convicção daquilo que se espera. Quem tem fé, espera. Quem tem fé, acredita. Mas eu preciso de uma bênção na minha vida material. Acredite que vai vir. Eu preciso de uma fé, de uma bênção na minha vida espiritual. Acredite que Deus vai dar. Não há mal que nunca se acabe nesse mundo, e bem que sempre perdure. Por quê? Nós, um dia nós estaremos daqui para melhor. Um dia nós sairemos daqui para melhor, sabendo que poderoso é Deus que nos prometeu e cumprirá a risca que nos prometeu. Vamos ler a palavra. Capítulo 8 de Romanos, versículo 1 diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há, olha só, para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne,
mas segundo o Espírito. Olha só. Os irmãos notaram? Agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Irmão, estar em Cristo Jesus não é estar no mundo. Estar em Cristo Jesus não é andar em fornicação, em adultério. E andando, se despindo desse mundo que aí está, e vivendo para o mundo. Então a Bíblia diz que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Aí tem uma vírgula, que não andam segundo a carne, logicamente, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Isso quer dizer, irmãos, que nós estávamos condenados. Portanto, porquanto o que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne e do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Meu Deus. Até aí está bom, deixa eu sentar. Parece, pastor, mas é difícil entender essa manobra aí. É difícil entender essa engenhoca. Simples. Deixa o Espírito, pede ajuda do Espírito Santo que ele vai te ajudar. Tá, irmãos? Então os irmãos vejam que no tempo da lei não havia salvação. A lei, ela não podia salvar ninguém, irmãos. A lei existia por causa dos judeus. Os irmãos estão entendendo? Tá, irmãos? A lei existia por causa dos judeus. Nós sabemos que Deus deixou a lei na época para o seu povo, os judeus. Os irmãos vejam que as outras nações, para eles não significava nada. Mas para o judeu levava à risca a lei. Então hoje nós que lemos a Bíblia, nós precisamos, você que está pela internet, você tem que procurar ter a graça de Deus para você entender. Por que eu sempre falo isso? Porque se você ler no Velho Testamento, que é no tempo da lei, o que está escrito? Os 10 mandamentos. O primeiro mandamento é amar ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Tá? Olha só. Então os irmãos notem que se você olhar nos 10 mandamentos, manda guardar o sábado. Quem já leu? Não é verdade? Aí as pessoas lêem a Bíblia, aí começa lá no Gênesis, pastor, já estou quase em Apocalipse já. Sim, mas você sabe discernir. Você tem entendimento da lei e da graça? Você conhece os profetas menores e os profetas maiores? A Bíblia tem livro científico, irmãos. A Bíblia em si, ela é uma ciência em si. Embora a ciência, ela procura a razão das coisas. Certo? A ciência procura a razão das coisas. E nós conhecemos as coisas de Deus através da palavra. A ciência, ela prova, por exemplo, para vocês entenderem, que o exemplo, o leite materno tem suas características. Então ela estuda o leite materno. Ela diz o quanto aquele leite é benéfico. Ela chega a um denominador comum, certo? Já as coisas de Deus é um pouco complicada, por quê? Porque nós não vimos a Deus. Vocês não estão entendendo? Nós não vimos a Deus. E por nós não vermos a Deus, nós vivemos pela fé. Irmãos, muitas pessoas, quando Jesus esteve aqui, os discípulos tiveram um privilégio muito grande, sabia? Se para um pouquinho para pensar, vocês estão pela internet também, e olha o privilégio que eles tiveram, de estar lado a lado com o Mestre.
conhecer o autor da vida. Jesus é Deus. Vocês não estão entendendo? Eles não estavam apertando a mão, conversando com um ser qualquer. Porque a própria Bíblia diz que tudo que foi feito por intermédio dele, Jesus. Vocês vão saber que Jesus é o arquiteto do universo? Irmãos, ele arquitetou tudo. Foi ele que fez tudo. E com quem ele aprendeu? Com o Pai. Irmãos, então uma coisa muito tremenda. Então hoje, para você, para mim, com a graça de Deus que estamos aqui anunciando essa palavra, tenho certeza que o Espírito Santo vai trabalhar no teu coração, a tua mente está me ouvindo, né? E o meu objetivo é que você entenda. A Bíblia não precisa, nós não precisamos, irmãos, fazer da Bíblia um bicho de sete cabeças. Ela é simples para os simples, mas ela é complicada para os complicados. Sabia? Quem complica, se complica. Procure sempre entender a Bíblia de uma maneira normal, humilde. Não queira saber quem é que veio primeiro, ovo ou a galinha. Não é? Porque os irmãos notem que hoje a nossa sociedade, ela procura saber muito. Ela quer saber de tudo. Quem escreveu a Bíblia? Não foi o jumento, foi a mula de Balaão. Aqui não, né, irmãos? Irmãos, antigamente no Velho Testamento existia quem? Os escribas. Eram homens que viviam em cavernas. Eram pessoas intelectuais que escreviam. Eles viviam para escrever a serviço do rei. Eram pessoas que, então, até chegar hoje no papel, antigamente escreveu na pedra, em pergaminhos. Irmãos? Então, os escribas, eles escreviam para chegar hoje a Bíblia da maneira que, olha só, muitos no passado queriam a Bíblia do jeito que nós temos hoje, não tem. E quantos que têm essa palavra santa em casa não dão valor? Sai matando, roubando, destruindo vida, serão mais culpados ainda. Por quê? Porque disse Jesus: examinai as Escrituras, e cuidai em encontrar nelas. Por que nelas? Porque são 66 livros, a vida eterna. Porque são elas que testificam de mim. Então essa palavra é a coisa mais gloriosa que eu e você temos, igreja. Você pode até estar com dor, enfermo. Você começa a ler a Bíblia, daqui a um pouco você esquece da dor. Por quê? Porque ela é um livro. Não é como você lê o Tio Patinhas ou a Constituição do Brasil, porque isso aí são livros comuns. A Bíblia, irmãos, ela sobreviveu e sobrevive ao tempo, às críticas, às perseguições, ela sobrevive. Irmãos, ela sobrevive. Quem é que escreveu os primeiros livros? Quem sabe? Quem escreveu os primeiros livros? 5 livros. O Gênesis, o Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Quem escreveu? Quem sabe? Moisés. Foi Moisés, irmãos. Olha só, Moisés era um homem. A Bíblia diz que Moisés era um homem. Às vezes eu até brinco com a minha esposa, que eu peço a graça que tinha em Moisés, porque Moisés era um homem muito paciente. Sabia? Foi o homem mais paciente da face da terra, Moisés. Para aguentar aquele povo. Imagina, como líder, aguentar aquele povo, churimingando, amaldiçoando ele. Olha, nós temos que ter graça. Porque senão ele faz uma besteira.
Moisés escreveu esses livros. Tá? Então, irmãos, hoje nós temos a Bíblia num todo escrita. Mas quantas pessoas que deixam de ler essa palavra e procuram até mesmo revistas pornográficas, né? Ou a internet para procurar o que não presta. Está errado, está errado. Quero ter uma vida abençoada. Você não... Tem gente que assim, ó, começa a ler a Bíblia e vai ficar louco. Louco é o diabo. A palavra de Deus não deixa ninguém louco, irmãos. Isso eu falo até com uma ênfase. Porque dizer que a palavra do nosso Deus deixa alguém louco, louco é o diabo, que estava lá na glória, era o querubim da guarda ungido. Até uma irmã que pegou e disse que ele era um anjo, mas o anjo não, ele era um querubim da guarda ungido. Ele vivia entre as pedras afogueadas, tá? Ele estava rodeado de glória e esplendor. Só que ele se ensoberbeceu e quis ser mais do que Deus. Aí diz a palavra no livro de Isaías, no plano de Ezequiel, fala: tu dizias no teu coração, subirei acima das estrelas, lá estabelecerei meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Sabe o que Deus disse? Tu serás lançado no mundo dos mortos. Olha o que Deus disse para ele. Naquele dia, as nações olharão para ti e dirão: esse homenzinho que atormentava as nações e colocava contenda de dissensões entre os povos, é o que ele faz. Então, irmãos, hoje tem um hino de uma dupla que agora esqueci o nome. Então, só o hino dessa dupla com a minha esposa, que diz que ele é como um cão na coleira. O diabo é como um cão na coleira. Por quê? Porque Deus tem eles debaixo dos seus pés. Então, Satanás não faz nada comigo e contigo se Deus não permitir. Vamos à palavra? Os irmãos lembram que Pilatos, se não me engano, foi Pilatos que disse, disse para Jesus: tu não me responde quando eu te pergunto? Olha o Pilatos. Não sabes tu que eu tenho poder de te crucificar e de te livrar das mãos desses homens? O que Jesus falou, irmãos? Nenhum poder tu teria sobre mim, se lá do alto não te fosse enviado. O que Jesus quis dizer? Nenhum poder tu teria sobre mim, se meu Pai não autorizasse. Então, os irmãos, vejam como é que funciona. Então, nós precisamos hoje da graça. Por que acontece tantas morticídios, né? Hoje, homicídios, de maneira geral, uma coisa horrível acontecendo, tantas famílias sendo destruídas? Falta de Deus. A falta de Deus. O ser humano está assim, irmãos, desnorteado. No meio da sociedade corrompida, ele está desnorteado. Quantas pessoas nesse momento estão pensando em tirar a sua própria vida? Por que, pastor? Falta de Deus. Tem dinheiro, tem apartamento de frente para o mar, tem carrão na garagem, dá para escolher, mas não tem felicidade, não tem alegria. Não tem, irmãos. Por que não tem? Não conhece essa palavra. Oh, aleluia. Essa palavra é poderosa. Quer ter filhos abençoados? Você está pela internet? Quer ter teus filhos abençoados? Instrui a criança no caminho que deve andar, para que quando crescer, não venha se desviar dele. Eu acho lindo quando vejo crianças lendo a palavra, decorando a Bíblia Sagrada. É coisa linda. É sinal que o pai e a mãe orientam bem. Então nós precisamos entender hoje, nós vivemos pela fé, através da graça de Deus. Aleluia, Jesus. Se você pode notar, eu creio que acontece comigo, acontece contigo. Aonde nós estamos, Jesus é bom. Se damos uma tropeçada ali, coisa machucando, às vezes ficamos até aborrecidos, Jesus é bom. Se acontece alguma coisa, uma dor aqui,
Jesus me cura, né? Se não causa um acidente, né? Pode até destruir o lado material. Oh Deus, obrigado pelo teu livramento. Então, assim é o crente, porque ele vive pela fé, né? Enquanto que quantos que hoje, né, estão se pegando na beira da estrada aí, olha, no telequete, né? Se estranham, estão se pegando no telequete aí, estão se matando nos trânsitos da vida, justamente porque falta da palavra. Por isso nós temos um exemplo onde Davi disse: eu guardei o quê? A tua palavra. Onde? No meu coração. Para quê? Para eu não pecar contra ti. Então, irmãos, não é que nós somos bonzinhos, é que quando nós lemos essa palavra e a aguardamos aqui, ela nos ensina a superar os obstáculos da vida. Ela nos ensina, irmãos. Os irmãos podem notar, aconteceu comigo. Às vezes nós proferimos coisas, né? Diante de um mundo hoje em justiça está tão grande, né? Tão terrível, e às vezes nós pensamos assim: poxa, deveria ter pena de morte para fulano, para ciclano, né? Para estuprador, para traficante, deveria ter. Às vezes nós pensamos assim, e a coisa deveria ser mais severa. Mas eu peço aos irmãos que pensem assim, ó, pela Bíblia. Peça então prisão perpétua para esse tipo de crime, porque a pena de morte a Bíblia condena, tá? A Bíblia condena a pena de morte, é verdade. Ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém, tá? Agora, infelizmente hoje, né, nós temos visto coisas terríveis acontecendo. Por quê? Tudo isso é falta de Deus. É fácil nós deduzirmos, por exemplo, olha só, um dia como hoje, se nós tivéssemos aqui uma carninha, uma cerveja, nesse lugar não estaria dormindo gente, estaria dentro de barulho bêbado. Ou não é verdade? Irmãos, não vamos tampar o sol com a peneira, é verdade. Se tem carne para comer até pelos dentes, pelo nariz, já digo assim, e cerveja para encher o pitaço, né? A cerveja até pelos ouvidos. Ou seria a melhor igreja do mundo. E por que isso não acontece? Porque nós procuramos pregar Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da nossa alma. A Bíblia diz: não vos embriagueis com vinho, ao qual há contenda, mas enchei-vos do meu Espírito. Aí tem pastor que já tem os bebida com ele, né? E diz: não, vinhozinho daquele bom. Aí tem a vergonha, vai pregar o Evangelho, porque o vinho é bebida forte, moço. O vinho pega, tá? O vinho pega, o vinho embriaga. Então, se embriaga, não dê brecha a um pouquinho, porque se você tomar um pouquinho, é que nem a cerveja. Se você dá um golinho, daqui a um pouco você está tomando um engradado toda vez que está tomando. Então é uma realidade. Um abismo puxa outro abismo. Então, para que o abismo, para que as forças das trevas não me induzam ao erro, antes que o mal cresça, eu corto a cabeça. Tá? Eu procuro não me envolver com o saco. Então nós estamos vivendo em dias, irmãos, da graça. A Bíblia diz que o meu justo viverá pela fé. Viva. E se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. É verdade. Deus não terá prazer se você voltar para trás. Se você está em dificuldade, senta a rebanho, peça ajuda. Se você está em dificuldade, conte com o Senhor. Tá? Se a tua, não importa o tamanho da tua dificuldade, se a tua dificuldade é financeira, vá pela Bíblia. Não vá pela orientação de homem.
Porque tudo que tem falado aqui é pela Bíblia. Eu não tenho coragem de chegar aqui na frente dos irmãos, como também dos internautas, e dizer: dá o que você tem na carteira, que Deus vai te dar 5 vezes mais. Mentiroso. Seria um hipócrita e mentiroso, porque não está isso na Bíblia. E não precisamos, eu não preciso falar que muitos hoje, pastores de nomes e renomes na Bíblia, fazem isso, ou não é verdade? Estou preocupado não, irmãos. Tem que fazer a cobertura aqui, né? Dar uma renovada na frente, mas ela não está digno, é suadinho. Me preocupo por quê? Para os irmãos terem ideia, se entrasse aqui, já falei para os irmãos, uns 5, 6 mil reais por mês, nós teríamos mais congregações abertas. E por que não? Não é fácil, não, é lutadinho. E ainda que muitas das vezes ainda abre um bocão para dizer besteira, né? É fácil quando você tem empresários na igreja que dizimam bem, é fácil. Mas então é tudo difícil, irmãos, pode ter certeza. Quando você vai pegar essa palavra, porque hoje são poucos os que querem ouvir a verdade que está nessa palavra. A Bíblia, irmãos, a Bíblia hoje, no século XXI, ela está como um abacaxi. Aquela fruta, o abacaxi, muito gostoso, né? Todo mundo quer tomar o caldinho, mas o caroço ninguém quer. Tá? Mas se você triturar o caroço ali, você vai ver que ele é gostoso também. No começo ele pode dar uma engasgada, mas depois ele vai ficar gostoso. Tá? Assim é a palavra, irmãos, Hoje só quero o caldinho. O caldinho, quer dizer, a suavidade, né? Por quê? Não. Que a Bíblia traz de exortação, você não quer, não preciso. Então você vai ter a palavra de Deus, ou você tem ela no todo, ou você não tem ela. Ou pensa que Jesus, quando eu aceitei Jesus, eu peguei só na mão de Jesus e aceitei só as mãos abençoadas de Jesus. Não, irmãos, eu aceitei Jesus como um todo. Da mesma forma você. Deus não está dividido. E Deus não divide eu e você com ninguém. Sabia? Sabia que o Espírito Santo de Deus tem ciúme de mim e de você? Quem já leu? A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, ele tem ciúme de mim e de você. Isso é para você ver a cautela, o carisma, o amor de Deus por mim e por você. Por isso que Jesus falou: ou adoramos a Deus e a Mamon, né? Ou adoramos a Deus e a Mamon, príncipe dos demônios. Ou servimos a Deus ou servimos ao diabo, é o que a palavra quer dizer. Não podemos ficar em meio termo. E hoje o que mais tem é meio termo, né? Eu quero, pastor, servir a Deus, mas é o seguinte, pastor, eu gosto de usar minha açúcar, vou tomar aquele meu leite para me bronzear. Então, que céu que eu vou morar, pastor? Olha, eu não posso te julgar. Eu não posso julgar, mas a palavra julga. Primeiramente, a Bíblia manda, isso é obra da carne, e a Bíblia manda nós ficar pelados? Não. Tem gente que diz que isso aí não tem nada a ver. A Bíblia manda nós termos pudor. Apocalipse 16, 15 ou 15, 16, se não para a memória, diz assim: eis que vem como ladrão. Bem-aventurados aqueles, bem-aventurados que guardam a palavra, bem-aventurados, deixa eu ler aqui, irmãos, agora não vai dar tempo. 15, 16, né? Faz tempo que eu não produzi, deu um branco aqui, olha só. Apocalipse 15, 16, olha, bem aqui, ó. É o 16, 15 de Apocalipse. Eis que vem como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu
viva, e não se vejam as suas vergonhas. Aí você procura, como eu procurei, meu pastor, ele estava de sunga na praia. Bom, pastor, isso não tem nada a ver. Querido, isso é questão de vergonha na cara. Se Jesus, eu não acredito, irmãos, biblicamente, se Jesus vier e pega um camarada desse que se diz pastor ou missionário, ou missionária, né? Entre aspas, um fio dental, como diz a arapuca lá, né? Que vai morar onde? Vai morar no céu da boca do leão. Não tenha dúvida. Mas você não tem nada a ver, né? Essa história que não tem nada a ver está pegando nos dias de hoje. Então, querido, para a Bíblia, santo é separado. Se você separar, o que você vai fazer com açúcar lá no meio da praia? É porque você não se libertou ainda. Você precisa de Jesus para se libertar. Se você me provar na Bíblia que dos tempos de Jesus, a Bíblia diz que Jesus chegou no mar da Galileia e quem estava nu? Porque era no deserto, então, onde Pedro estava. Pedro estava nu. Quando Pedro viu Jesus, o que ele disse? Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Afasta-te de mim, ele disse, porque sou um homem pecador. E foi se vestir. Ou não é? Quem leu a Bíblia? Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. E foi se vestir. E quantos? Quantos hoje? Não é verdade? Então, é bom que você assista pelo Facebook e saiba. Crente que anda pelado, ele tem que dar vergonha na cara. Vamos orar aqui, irmãos. Sei que a oração vem aqui na frente, vamos orar. Então, irmãos, esse mundo não nos pertence. Você sabia que eis que farei novos céus e nova terra, e as coisas passadas já não terão mais lembrança? Então, irmãos, é necessário, Jesus está voltando. Aleluia. Você que a oração venha, Samuel vai colocar o menino lá, por favor. E nós vamos orar pelos irmãos, para que o Senhor abençoe a minha e a tua vida. Então, amados, você que está na internet, eu não prego para magoar, para ofender. Só que eu prego para você se converter, se você não se converteu ainda. Porque eu quero morar com você lá no céu. Mas pastor, mas quer dizer que você é salvo? Eu não ando pelado por ele, irmãos. Eu posso dizer que eu ando pelado, e aquilo que eu devo eu pago, eu ando na presença do Senhor. Graças a Deus tenho um bom casamento, minha primeira esposa, graças a Deus, e minha única, eu creio. Amém? Em nome de Jesus. Tenho uma família abençoada, então eu posso chegar nesse grupo aqui e dizer que Jesus é bom. E Jesus, eu posso chegar. Agora, tem pastor que tem 5, 10 mulheres. Está entendendo? Aí a coisa fica difícil. Então, irmãos, cuidado. O peixe corre pela boca, está certo, mas quando fala-se besteira. Agora, quando fala a palavra, quem fala a verdade não merece castigo. Vamos orar. Isso, olha só o livro, presta atenção nesse né? Nós vamos orar ao Senhor. Amém, meu filho. Olha só, presta atenção se está pela internet. Essa dupla aí canta uma realidade para os nossos filhos. Um pouquinho mais alto, gente. Os ouvintes na rede já assistiram. Conservadorismo é o que nós estamos fazendo, vocês estão entendendo? Conservadorismo é o que nós estamos fazendo, nós estamos fazendo isso. É fácil ter lido isso, cara. Viu? É verdade. Quantos que estão chacoalhando? Ele diz, eu quero que nós cabeludas. As saiudas. Oh, aleluia.
Ela vai estar orando pelo dom do Espírito Santo. Que Deus abençoe.